Olá galerinha, Geometria na área, sempre com o coração dele cheio de dicas para dar para vocês e para você se dar muito bem no vestibular. Hoje vamos falar um pouco sobre Teorema de Tales. É a continuação de semelhança, o vídeo anterior. Olha só o que acontece. Tales ele percebeu, lembra que a gente fez até um exercício lá? Tales percebeu que os raios solares, eles eram paralelos e ele pensou em investir nessa área. Investiu nessa área e se deu muito bem. Assim como você vai se dar bem resolvendo exercícios, assistindo às aulas aqui do Coque Palmas. Geometria na área vai explicar isso para você. Olha só o que acontece, pessoal. Tales, ele percebeu o seguinte. Ele percebeu que quando eu tenho feixes de retas paralelas cortadas por transversais, geometria, por favor, o que é transversal, geometria? O que é transversal? Vem comigo aqui, olha. Transversal são retas que cortam outras duas ou mais retas, tudo bem? Nesse caso aqui, 3. Ele percebeu que quando tinha feixes de retas paralelas cortadas por transversais, olha só o que dava. Dava em segmentos proporcionais ou proporcionalmente correspondente. Geometria, o que significa proporcional? Quem assistiu a aula anterior sabe. Proporcional é que eu tenho que fazer fração. Em outras palavras, pessoal, se eu dividir esse segmento por esse, vai dar um valor. Se eu dividir esse segmento por esse e dar o mesmo valor, é porque eles são proporcionais. Tudo bem? É porque eles são proporcionais. Então, Tales ele fez isso daqui. Esse é o teorema dele. Depois de algum tempo, esse teorema teve propriedades. Qual propriedade, geometria? Lá vai. Teve 3 propriedades e uma delas é muito importante. Eu vou provar para você hoje. Me acompanha, vem comigo que você vai aprender. Olha só. Primeira propriedade, pessoal. A primeira propriedade, você viu que anteriormente o teorema de Tales, aquela era a propriedade chamada de fundamental. Lembra que eu peguei esse daqui, dividi por esse, igual a esse dividido por esse. Sim ou não? Agora, pessoal, presta atenção aqui, ó. Presta atenção. Eu vou pegar o maior, dividir pelo menor, e pegar o maior daqui e dividir pelo menor. Olha só. Essa é a primeira propriedade. Essa é a primeira propriedade. Quando eu pego o maior e divido pelo menor, o maior e divido pelo menor. Geometria, eu poderia dividir pelo de cima? Yes. Yes. Quer dizer, você está entendendo. Tudo bem? Então, eu já tenho a primeira propriedade. Segunda propriedade, pessoal. Segunda propriedade. Vem comigo. Essa é uma das mais importantes. Segunda propriedade. Presta atenção. Eu vou somar os dois, olha só. AB mais a linha B'. Eu vou somar BC mais B', C' e vou comparar essa soma, essa razão da soma, com qualquer uma das outras frações. Eu vou comparar com AB, BC, ou vou comparar com a linha B', C'. Olha só aqui. Pessoal, presta atenção. Essa daí é uma das mais importantes. Despenca no vestibular. Despenca. E a terceira propriedade é quando você divide AB por AB', BC por BC'. Tudo bem? Essa é a terceira propriedade também. Eu tenho as 3 propriedades. Geometria, qual é a mais importante? Não tem dúvida nenhuma que a que mais cai é essa daqui. Segunda. A que mais cai é a segunda. Então, bora ver como é que ela cai. Tudo bem? Vem comigo que é só sucesso. Olha só. A primeira questão, pessoal. Para melhorar a qualidade do solo, aumentando a produtividade do milho e da soja, em uma fazenda é feito o rodízio entre essas culturas e a área destinada ao pasto. Com essa finalidade, a área produtiva da fazenda foi dividida em 3 partes, conforme a figura. Que figura, pessoal? Olha lá, essa figura aqui. Você está vendo? Geometria, se ele te der a figura, dá uma olhada nela, analisa. É como se você estivesse analisando um gráfico, tudo bem? Você viu que ele te deu todos os dados aqui? Olha só, primeiro dado. A
B, C e D estão alinhados. Os pontos H, G, F e E também estão alinhados. Presta atenção agora. Os segmentos AH, BG, CF e DE são 2 a 2 paralelos. Para você usar teorema de Tales, eu tenho que ter essa palavra paralelos. Olha só, feixes de retas paralelos cortadas por transversal. Tudo bem? E aí ele te deu os valores, olha. AB 500, BC 600, CD 700 e HE 1980. HE é todo esse cara aqui, ó. É todo esse cara aqui. E geometria, o que vai acontecer? Eu quero saber, nessas condições, a medida do segmento GF, olha só, eu quero saber, pessoal, essa medida aqui, em metros é. Qual vai ser a solução disso daí, pessoal? Primeiro, você coloca a imagem, presta atenção, esse cara aqui é o meu E, tudo bem? Não vai esquecer, é o meu E, saiu cortado aqui, mas tudo bem. Você vai colocar os dados da questão, E quais são os dados, pessoal? A gente leu no slide anterior, 500, 600, 700 e o HE é 1980. E aí, Joel, o que é que eu preciso? Lembra que eu precisava desse GF aqui? Presta atenção então, presta atenção. Como é que eu vou usar a segunda propriedade? Vem comigo aqui. O que a segunda propriedade dizia para você? Que você tinha que somar todos os de cima. Olha, estou somando lá. Eu teria que somar todos os de baixo, só que ele já me deu essa soma. Quanto é essa soma? 1980. Tá aqui, olha. E essa soma, essa razão de somas aqui, ela vai ser, pessoal, igual a qualquer uma razão. Se eu quisesse colocar 500 sobre HG, se eu quisesse colocar 600 sobre GF, ou se eu quisesse colocar 700 sobre FE, poderia. Só que qual é a pergunta do exercício? O GF. Então foi por isso que eu escolhi ele, ó, 600 sobre GF. Tudo bem ou não? E aí, agora, vai do seu feeling. Pessoal, olha só, 500 mais 600, 1.100, mais 700, 1.800. Olha só o que você vai ter. Esse 1.800 vem multiplicando para cá, ó. 1.800 que deu lá em cima, GF. 1980 vezes 600. Tudo bem? Ah, Joel, geometria é uma conta muito longa. O que eu disse? Não multiplica. Deixa para o teu concorrente multiplicar. Esse 1.800 está multiplicando, vem para cá, dividindo, pessoal. Mas geometria, esse cálculo aqui é muito difícil. Aluno coque, pessoal, só multiplica e divide no final. Saca só o que você vai fazer aqui, ó. Presta atenção. Eu vou ter a seguinte situação. Esse zero aqui vai embora com esse zero. Esse outro zero vai embora com esse zero aqui. Olha só o que você tem aqui, pessoal. 18. Se eu for simplificar 18 e 6, olha só, pode simplificar a geometria 18 e 6, dá 3, tudo bem? E quando dá 3, presta atenção aqui, ó, 1980 dividido por 3. 1980 dividido por 3, você acha que é mais fácil ou que é mais difícil do que fazer tudo aquilo lá multiplicando direto? É muito mais fácil, entendeu? E 1980 dividido por 3 é quanto? 660. 660 é a resposta do teu exercício. Tudo bem? Tem outros exercícios assim, geometria? Tem outros exercícios assim, olha só. 3 terrenos têm frente para a rua A e para a rua B. Como na figura. Qual figura é essa, geometria? Tá aí a figura, olha só. As divisas laterais são perpendiculares à rua A. Qual a medida de frente para a rua B de cada lote, sabendo que a frente total para essa rua tem 180 metros? Olha só, pessoal, tá aqui o desenho. Você precisa analisar o desenho. Ele quer saber quanto é cada medida dessa daqui, ó, e ele te dá a medida total. O que o problema te deu são essas medidas aqui. Teorema de Tales.
Teorema de Tales. Olha só o que acontece. Presta atenção. Eu quero saber quem é x, y e z. E quem vai ser x, y e z? Saca só comigo. Segunda propriedade. O que que você tem que fazer, pessoal? Eu vou somar todos esses caras aqui, x mais y mais z, e obrigatoriamente eu tenho que somar os de baixo. 40, 30 e 20. Tudo bem? E eu posso comparar essa razão de soma com qualquer uma fração. X sobre 40, y sobre 30, z sobre 20. Presta atenção agora, olha só. Se eu somar x mais y mais z, o problema me deu 180. Pessoal, 40 mais 30, 70. 70 mais 20, 90. E o x sobre 40 está aqui, ó. X sobre 40 era uma das frações. Eu não vou multiplicar cruzado essa, eu vou fazer diferente para você. De repente você gosta mais. Olha só, esse 40 está dividindo. Se eu jogar ele para lá, ele vai como, pessoal? Fala comigo. Opa, escutei. Ele vai multiplicando. Se ele vai multiplicando, como é que vai ficar? O x vai ficar sozinho, olha. O 40 que estava dividindo foi para cá multiplicando. Geometria. E como é que eu vou fazer agora? Me ajuda. Primeiramente, eu vou cortar esse zero com esse zero aqui, ó. Pessoal, 18 dividido por 9. 18 dividido por 9 é quanto? 2. 2 vezes 40 é quanto? Fala comigo. Calcula aí para mim. 80, pessoal. Você tem o x igual a 80. Tudo bem até aí ou não? Só que não é isso que o exercício quer. O exercício quer x, y e z. Você já fez uma parte dele. Então, vai lá comigo agora, olha só. Bora raciocinar um pouco aqui. Se os segmentos têm que ser proporcionais e o x, que era o proporcional a ele, deu 40, o x deu 80, o dobro, né? Será se vai acontecer sempre isso, geometria? A mesma fração, você está vendo a mesma fração aqui? A mesma fração, só que agora você vai ter y sobre 30. Y sobre 30. Olha só, o 30 está dividindo, pessoal. Vai para cá, multiplicando. Então, você vai ter y igual a 60. Por que vai ter y igual a 60? Agora, você não vai precisar fazer todo esse cálculo. Quanto é 180 dividido por 90, pessoal? Tchu. Então, me acompanha aqui. Se é 2, 2 vezes 30 é 60. Ah, geometria, olha só. Se esse cara aqui foi o dobro, x foi o dobro, esse cara aqui, x é o dobro, eu nem preciso mais fazer o z. O z, que é 20, tem que dar o dobro também, não tem, geometria? Yes, tem que dar o dobro, tem que dar 40. Bora ver se dá 40, pessoal? Você tem 180 por 90, z sobre 20. E aí você vai ter que z é igual a 40. Pessoal, você viu? Isso daqui é uma questão difícil? Não, né? Não é uma questão difícil. Você sabe que universidade é essa daqui? FUVEST, pessoal. FUVEST traz uma coisa dessa daqui. E aí tem gente que pensa assim, isso daqui eu não vou estudar. Estuda, isso daí cai em vestibular. Então toma cuidado. Para concluir hoje esse vídeo, bora para 2 teoremas pequenos aqui, ó. O teorema das bissetrizes. Alguém sabe me dizer o que é uma bissetriz? Bissetriz é o segmento de reta que corta o ângulo em 2 partes iguais ou em 2 partes congruentes. Tudo bem? Olha só. Só que existe 2 tipos de bissetriz. Bissetriz interna e bissetriz externa. Bora ver a bissetriz interna? Olha só o que acontece, pessoal. Eu tenho um triângulo aqui. Tem um triângulo. Você está vendo esse ângulo todo aqui, ó? Está vendo esse ângulo todo? Beleza. Se você está vendo esse ângulo todo, essa linha azul é uma bissetriz. Por que, Joel, é uma bissetriz? Por que geometria é uma bissetriz? Porque ela dividiu o ângulo em 2 partes iguais. Tudo bem ou não? Ela dividiu todo o segmento de reta que divide um ângulo em 2 partes congruentes, ele é uma bissetriz. Beleza? E qual é o teorema da bissetriz? Presta atenção aqui, olha. O teorema da bissetriz, ele vai ser assim, ó. Presta atenção. O teorema da bissetriz diz que você pode fazer uma proporção igual à do teorema de Tales, igual à semelhança de triângulos. Olha só. Só que de onde você tira essas frações aqui, pessoal? Presta atenção. AB é a parte de cima. BD é a parte de baixo. Agora para o outro lado. AC é a parte de cima. CD
é a parte de baixo. Esse é o teorema da bissetriz interna. Não entendi geometria. É por isso que o geometria te dá essa dica aqui, ó. Pessoal, você sempre vai ver a bissetriz começar de um vértice e ela termina sempre no lado oposto. Ela termina sempre no lado oposto, tudo bem? De onde ela termina, olha só, de onde ela termina, eu chamo ela de pé de bissetriz. Pé de bissetriz. Você vai sempre começar do pé da bissetriz. Presta atenção, você vai fazer 4 setinhas. 1, 2, 3 e 4. Eu sempre vou fazer 4 setas, pessoal. De novo. 1, 2, 3, 4. Pessoal, a primeira está em que vértices? DB. A segunda, BA. A terceira, DC. E a quarta, CA. Vou até colocar aqui números, olha só. Primeira, segunda, terceira e quarta. Se você colocar essas flechinhas, não tem erro, pessoal. Como é que vai ficar a dica do geometria? Tá aí, ó. DB é a primeira. AB é a segunda. DC é a terceira. E AC é a quarta. Tudo bem? Aí você sempre vai ter uma metodologia, você sempre vai ter um padrão. Começa do pé da bissetriz. Tudo bem? Esse é o teorema da bissetriz interna. Geometria, como é que eu vou fazer um exercício sobre isso? Olha só, preste atenção. Na figura a seguir, calcule o valor do segmento AC, sabendo que AG é bissetriz do ângulo. Se ele pediu a figura a seguir, tá aí, ó. Pessoal, ele quer que você calcule o valor desse AC aqui, ó. E como é que eu vou calcular o valor desse AC? Pelo teorema da bissetriz interna. Olha só o que você tem. Presta atenção. Do pé da bissetriz. Lembra? Do pé da bissetriz. 1, 12, 2, AC, 3, 8 e 4, 32. Eu tenho as frações, eu vou fazer o que agora, pessoal? Multiplicação cruzada. E multiplicação cruzada, eu vou ter, olha só, AC vezes 8 igual a 12 vezes 32. O que o aluno do COC nunca faz? Fala lá para mim. Multiplica logo. Só vai multiplicar e dividir no final, pessoal. Então, olha só o que eu vou ter aqui, ó. 12 vezes 32. O 8 que está multiplicando passou para cá dividindo. Passou para cá dividindo. E aí, olha só o que você tem. Se eu pegar o 32 dividido por 8. 32 dividido por 8, pessoal. 4. 4 vezes 12 dá quanto? 4 vezes 12, 48. Pessoal, isso é difícil? Não. Geometria, ela passa a ser difícil quando você não dá importância para a dica do professor e para as propriedades. Se você fizer isso, você vai ser qualquer um. Mas você não é qualquer um. Você é aluno daqui do COC. E o aluno do COC dá atenção à dica do professor e se dá muito bem na prova de vestibular. Tudo bem? Bora ver a última de hoje, pessoal. A última de hoje. O teorema da bissetriz externa. Bissetriz externa. Olha lá o que você tem, pessoal. O problema te dá esse triângulo. O que é a bissetriz externa? Esse de vermelho. Coloquei aqui para você, olha. Bissetriz externa. Lembra o que é bissetriz? Bissetriz é o segmento de reta que corta o ângulo em duas partes congruentes. Olha só. Ângulos em duas partes congruentes. Está aqui, ó. Tudo bem? Você está vendo que a bissetriz ela veio para cá? Se eu prolongar o lado BC, eles vão se encontrar. E aí eu vou poder fazer um teorema. Que teorema, geometria? Olha só. O teorema da bissetriz externa, presta atenção. Só vou, para você não esquecer mais, só uma vez. Esse daqui ainda não caiu no vestibular, mas está no teu currículo do Enem. Então, você vai estudar. Aluno COC estuda todo o currículo dos vestibulares do Brasil, pessoal. Olha só o que você tem. A, B, B, até esse final aqui, que eu chamei de X. Olha só.
Então, de novo, AB e o x, que é todo esse tamanho aqui. Tudo bem? Aí, pessoal, e a outra fração? AC e o y, que é o pontilhado. De novo, para você entender. Pessoal, teorema da bissetriz externa, AB, e eu vou pegar a parte do triângulo mais o prolongamento, que eu chamei de x. Segunda fração, AC e o prolongamento, que eu chamei de y. Tá aqui, ó. Esse é o teorema da bissetriz externa. Geometria, mas tem questão sobre isso? Tem. Olha só. Qual é a questão sobre esse cara aqui? Na figura a seguir, calcule o valor do segmento CE, sabendo que AE é bissetriz do ângulo CAD. Pessoal, eu tenho que procurar esse ângulo então. Bora ver a figura. CAD. Em outras palavras, eu estou falando para você o seguinte, olha, que esse cara pontilhado em vermelho é a minha bissetriz. E se é a minha bissetriz, só para você entender, esse ângulo aqui tem que ser igual a esse. Toma cuidado com isso. Ou congruente. Esses dois ângulos aí, eles são congruentes, pessoal. Ora, se ela é bissetriz, eu posso usar o teorema da bissetriz externa, tudo bem? E o teorema da bissetriz externa, presta atenção agora que esse triângulo está invertido, olha. Eu tenho que pegar, primeiro, 6 e todo esse cara aqui. E quanto é todo esse cara, aluno Coque? Quanto é todo esse cara? 5 mais x. Tudo bem ou não? E depois eu tenho que pegar o 4 e o pontilhado. O 4 e o pontilhado é o x. Olha só o que você vai ter. Presta atenção. 6, 5 mais x, tudo bem ou não? 4 sobre x, beleza? Quando eu faço a multiplicação cruzada, pessoal, se eu faço a multiplicação cruzada, 6 vezes x, 6x. 4 que multiplica 5 mais x, o que eu tenho que fazer agora aqui, geometria? Não te esquece, você tem que fazer o chuveirex, o chuveirinho, pessoal. E o chuveirinho eu multiplico esse com esse e esse com esse daqui. Tudo bem ou não? Se eu multiplico esse com esse, olha só, eu vou ter 4 vezes 5, 20, e 4 vezes x, 4x. Esse 4 tá mais. Se eu jogar ele para lá, ele vai menos. Olha só, 6x menos 4x é igual a 20. 6x menos 4x, pessoal, 2x, 2x, 2x. O que é 2x? Você vai se dar bem no vestibular. Olha só, 2x é igual a 20, quer dizer que o x é igual a quanto, pessoal? X é igual a 10. Você calculou a sua questão. Pessoal, desejo para você um melhor dia do mundo. Desejo para você um bom estudo. Estuda, que aqui você tem os melhores professores, as melhores dicas. E agora é com você.